Olá, é muito bom estar aqui mais uma vez com você para apresentar agora um pouco mais esse material do movimento Mundo Precisa de um Pai. Espero que você tenha se animado demais assistindo o nosso último vídeo e esteja agora animado e atento a perceber tudo que Deus há de te mostrar com esses novos conceitos, com esses novos princípios. Quero relembrar essa frase de Edmund Burke: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Deus não nos chamou, nós homens, Ele não nos chamou para que a gente sente no banco do passageiro da história humana e apenas participe da vida. Ele nos chamou para fazer a diferença e principalmente se você tem uma esposa, se você tem filhos, Ele te chamou para ser um sacerdote e para potencializar a sua família. Ele te chamou para fazer a diferença. Então nós que somos homens bons, cheios do princípio da graça de Deus, não podemos ficar de braços cruzados vendo o mal tomar conta da sociedade, muitas vezes entrando dentro dos nossos lares, ensinando os nossos filhos como eles devem se vestir, com o que eles devem se preocupar. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos levantar, nos impor diante dessa situação e nós precisamos dar o rumo para a nossa família. Quero fazer uma reflexão sobre dois textos bíblicos no dia de hoje. O primeiro deles é Malaquias 4:6. Malaquias 4:6 é o último versículo da nossa Bíblia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento que mostra a grandeza de Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que pegou o pequeno povo de Israel e transformou ele numa potência mundial, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que enviou o maná, enfim, o Antigo Testamento é repleto de maravilhas e de expressões da grandeza e do poder de Deus. Mas quando o Antigo Testamento ele vai terminar, ele termina com uma palavra que eu particularmente não gosto muito, que é maldição. A maldição é uma palavra pesada e é a última palavra do Antigo Testamento. O texto é esse que você vai ver aqui. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que Deus está falando nesse último texto, nesse último versículo do Antigo Testamento, é que precisa haver uma conversão genuína do coração dos pais para com os seus filhos e, obviamente, dos seus filhos para com os seus pais. Quando essa conversão não acontece, os corações de ambos ficam distantes um do outro e nesse espaço que há no meio, muitas maldades, muitas feridas, muitas dores se instauram. O que Deus está dizendo aqui é que a maldição, ela se instaura, essa maldade, essa ausência da graça de Deus, a ausência do favor de Deus, ele entra exatamente nessa lacuna entre o coração do pai e o coração do filho, e ali essa maldição vai distanciando e criando as inimizades que nós temos hoje. Então, se você fizer uma análise no mundo de um modo geral, você não vê as famílias cada vez mais próximas, cada vez mais unidas, lutando pelos mesmos ideais. Pelo contrário, o que você vê é filho contra pai, é pai contra filho. O que você vê são discórdias, são abandonos, são violências, são abusos. E tudo isso cabe exatamente nesse espaço do coração distante. Quanto mais distante o coração de um pai de um filho de um pai, mais essas coisas se manifestam, mais esses horrores, mais essas dores são expressadas, são sentidas e são vividas. Então, o primeiro princípio que a gente olha aqui é que, primeiramente, olhando para esse texto, os corações precisam estar próximos. E é muito interessante olhar que esse é o último versículo do Antigo Testamento e depois, em Lucas capítulo 1, no versículo 17, a gente vê o mandato de João, a maneira como João deveria viver, um propósito da vida de João, dentro daquilo que ele deveria fazer como profeta no Novo Testamento. Em Lucas 1,17 a gente pode ler isso. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos seus filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É muito interessante a nós analisarmos esses dois versículos em conjunto. No Antigo Testamento a gente vê que uma maldição se instauraria se os corações estivessem distantes. E no Novo Testamento, na abertura do Novo Testamento, Lucas já coloca ali no versículo 17 do capítulo 1 que João Batista tinha praticamente 3 propósitos dentro do seu mandato, que seria, primeiramente, converter o coração dos pais aos filhos, depois converter os rebeldes à sabedoria dos justos
e fazer um povo preparado para o Senhor. Tenho visto já nesses anos meus de pastorado, percebo que nós, cristãos e a igreja como um todo, nós nos preocupamos muito nesse último item, que é preparar um povo para o Senhor. Então nós ensinamos muitos textos bíblicos, nós compomos músicas, nós fazemos uma série de atividades com o intuito de preparar um povo para o Senhor. Isso está certo, isso é nobre, isso é maravilhoso e tem que continuar. Mas analisando o texto bíblico aqui, na condição que nós vemos aqui, na sequência que ele está, a gente percebe claramente, primeiramente, os corações precisam ser convertidos. Então, a primeira coisa que você deve aplicar na sua vida é avaliar como foi o seu relacionamento com o seu pai. A maneira como você foi criado, educado, na presença dele ou com a ausência dele, você deve avaliar essas coisas, porque essas coisas marcaram você e se o seu coração for distante do seu pai, você pode ter certeza que várias coisas erradas, várias coisas complicadas vão se instaurar dentro da sua história. Então a primeira coisa que a gente precisa ensinar é que o coração do pai precisa ser voltado para o seu filho. Talvez você pense aí, não, mas isso não acontece. Os pais, eles são convertidos aos seus filhos. Veja o que os pais fazem. Eles saem cedo para trabalhar, eles trabalham duro o dia inteiro, eles trazem dinheiro para dentro de casa, eles dão o que os filhos precisam, eles pagam a escola, mas isso é o mínimo. Quando nós estamos falando de coração convertido, nós não estamos falando apenas de um pai que é um provedor financeiro. Nós estamos falando de um pai que ele é tão presente, que só de perceber o filho entrando em casa, ele já, opa, há alguma coisa que está errada ali. Então o pai consegue conversar, o pai consegue dialogar, o pai consegue ensinar, exortar, corrigir, mas principalmente, um pai está atento, o momento certo dele elogiar, motivar e afirmar o filho. Então um pai que tem coração convertido, muitas vezes ele vai deixar de comprar coisas para ele, coisas que ele acha importante, gastar dinheiro com algumas coisas legais até, para que os seus filhos, a sua casa seja suprida. Não é difícil da gente ver por aí homens que chegam em casa todos felizes, todo alegre, no dia 5 do mês, carregando uma bolsinha, assim, uma sacola de papel branca, com aquela maçãzinha mordida. Aí ele chega em casa todo feliz, a mulher vem e fala, meu amor, o que aconteceu? Ele falou, comprei meu celular novo. E pagou 5, 6 mil reais no celular novo, e a mulher faz aquela cara assim de espanto, porque eles tinham conversado dias anteriores de que os filhos precisavam de calçados novos, de que a mensalidade da escola estava atrasada, e aí de repente chega um homem em casa com celular novo porque ele passou no shopping e estava numa promoção. Então é esse comportamento que a gente vê que o coração está distante. Porque um pai que tem um coração próximo, ele é quem sabe as necessidades da sua família, ele está antenado com a sua família, com as necessidades da sua casa, e ele vai muitas vezes abrir mão daquilo que é conforto para ele, para que os seus filhos sejam abençoados. Nós não estamos falando com isso que o pai tem que dar tudo o que os filhos querem. Pelo contrário, daqui umas 2 ou 3 aulas nós vamos falar especificamente sobre cada idade e o que os filhos precisam em cada uma das idades, e você vai entender que não é dando tudo o que o seu filho pede, ou tudo o que você acha que é necessário, que você está ajudando a vida dele a se desenvolver. Não, um pai que está conectado com o coração próximo é um pai que tem coragem, muitas vezes, de entrar no quarto do filho, se abaixar na altura do filho e olhando bem nos olhos do filho falar, filho, o papai errou, me perdoa. Eu tratei a sua mãe de uma maneira errada, me perdoa. Eu falei com você de uma maneira agressiva, me perdoa. Então, com isso, o pai aproxima o coração, porque ele ensina nessa atitude, ele ensina ao filho a pedir perdão quando errar. Então, um pai que tem um coração convertido, do qual o texto aqui diz que é um mandato, diz que é um desafio para a gente buscar, é esse pai que é um modelo de conversão, é um modelo de aproximação, é um modelo de interesse e de valor. Então, primeiramente, o coração dos pais precisam ser convertidos aos filhos. Eu tenho certeza que você pode fazer isso. Eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer a diferença, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quero contar com você nesse projeto de nos juntar em prol de um princípio comum, que é restaurar as famílias a partir do princípio da vontade de Deus. Vamos juntos? Deus abençoe, até a próxima.